Eu estou aqui hoje com a Bruna Schiavinato. Nós vamos falar sobre famílias atípicas. A Bruna é psicóloga, trabalha com esse público, com as famílias, com as crianças, com os adolescentes. E nós vamos falar sobre isso hoje. Bruna, Bruninha, conheço a Bruna desde que ela nasceu, ela é uma fofa, trabalha no consultório comigo. Estou super orgulhosa do seu trabalho, né? Acho que você fala assim, com propriedade sobre o tema e trabalha com propriedade sobre o tema. Então, se apresenta, psicóloga, fala as tuas formações, se apresenta um pouquinho, e aí nós vamos falar sobre o tema famílias atípicas. Eu sou a Bruna, eu sou psicóloga e neuropsicóloga. Eu tenho formação em ABA, pelo CBI of Miami. Também sou formada em neuropsicologia, pelo IPEX, aqui de Rio Preto. E estou fazendo neurociência do desenvolvimento infantil pela PUC do Rio Grande do Sul. E eu estou trabalhando com essa área há 4 anos, desde que eu me formei, basicamente. É que eu me formei numa época um pouco atípica, né? Eu tive a festa de formatura, logo depois veio a tenebrosa pandemia. Então, eu comecei a trabalhar no final de 2020 e desde o meu primeiro pacientinho já começou a aparecer crianças atípicas, atendo os típicos também, mas eu sempre atendi mais os atípicos. É, quero deixar claro que essa não é minha área, né? Eu estou aqui de curiosa e acompanhando todo esse movimento que está tendo da nossa sociedade, das escolas, dos atendimentos, das famílias atípicas tendo espaço para poder ser nomeada e das crianças atípicas tendo esse espaço também para poder ser cuidado. Então, eu estou aqui de curiosa, querendo aprender, inclusive com a Bruna. Então, conta para gente o que são famílias atípicas. As famílias atípicas são aquelas que as crianças têm alguma dificuldade no desenvolvimento. Ou melhor dizendo, elas não apresentam um padrão esperado do desenvolvimento. Então, tanto com dificuldade, pode ser um retardo, ou pode ser algo a mais. Por exemplo, altas habilidades também entra. Crianças com altas habilidades, elas não estão num padrão esperado, elas estão acima. Pessoas atípicas podem tanto ser as com um QI mais alto, quanto com um QI menor. Só que aí muitas pessoas elas confundem, por exemplo, o autismo com a inteligência, ou o TDAH com a inteligência. Então, não é bem a inteligência que faz a pessoa ser típica ou atípica, e sim um padrão de comportamento que não é esperado pela sociedade, que não é o esperado pela maioria. E aí, se não é Pra você entender. esperado, essa sociedade, essa maioria, e inclusive a própria família, fica um pouco sem saber como lidar e o que fazer. Isso, eles ficam perdidos, porque assim, quem tem altas habilidades, por exemplo, eles ficam perdidos porque a criança começa a ter tédio na sala de aula, começa a dar trabalho, quer pular, não quer fazer a atividade, acha ridículo ter tarefa, porque o que que é as altas habilidades? Eles aprendem muito mais rápido do que as outras crianças. Então, assim, se coloca assim, você hoje, com a sua idade, você na escola, você vai ter paciência? Então, eles não têm paciência, porque eles já estão avançados. E os autistas, por exemplo, já são outro tipo de comportamento que para eles é mais difícil. No caso deles, é a socialização. Então, esperam deles um padrão de socialização que eles não conseguem ter. Não é porque eles não querem, é que para eles muitas coisas não fazem sentido. Tem uma série da Disney, na Disney Plus agora, que chama O Som e a Sílaba. Eu não sei se você vai lembrar dela, não sei se é muito noveleira, mas você assistiu aquela série da Globo, a mulher, ela fazia a Bozé, né, uma que falava que era de Pato Branco, ela que faz a série, essa atriz é maravilhosa. E simplesmente a série, ela fala algumas frases, por exemplo, por que colocar o cérebro humano numa caixa? Por que que todo mundo tem que ter um pensamento igual aos outros, ver o mundo igual aos outros? Porque é, eu conheço duas pessoas típicas. Elas não são iguais. Por que que os atípicos têm que ser todos iguais?
Então, essa E série por que que nada os mais. atípicos têm que ser como os típicos? Exatamente. E ela fala exatamente isso, porque na série ela é ópera, né? Ela é uma cantora de ópera e ela desenvolveu sozinha, então ela é autodidata. E a família dela tem a mãe e tem o pai. E tem as complicações de um e de outro, como um tratava ela e como o outro tratava. E como que ela se desenvolveu nessa sociedade. Como os preconceitos, as dificuldades, como ela vê o mundo. Agora, o TDAH, por exemplo, que também está dentro dos neurodivergentes, né, dos atípicos, eles são, é mais difícil deles serem, como eu vou explicar, discriminados, é mais envolvendo a escola. Aí é mais as notas, o aprendizado, a lentificação para compreender. Tem também a dificuldade na socialização, porque são tidos como aquelas pessoas que esquecem de responder, não tá nem aí para a mãe, não tá nem aí para o namorado, mas na verdade Parece, respondeu né, que mentalmente. não tá nem aí. Isso. Só que respondeu mentalmente, acredite, respondeu, mas não Uhum, escreveu. E aí uhum. tem essas dificuldades também. Mas assim, as pessoas com ansiedade também não respondem às vezes. E por que para elas está tudo bem? E os TDAHs não? Uhum, tá. Me fala uma coisa, falando da Hum, família, tá? As famílias atípicas sofrem preconceito? muito. Me Muito. conta. Principalmente aquelas que os níveis de autismo, por exemplo, são um pouco maiores, né? Nível 2 ou 3. E aí a socialização é pior ainda, é mais difícil da criança se socializar, é mais difícil dela esperar. Imagina num mercado, por exemplo, você já fechou o olho dentro de um mercado? Você já Nossa, reparou quão barulhento é o mercado? É a mulher falando das eu odeio. promoções. Então, você odeia. Imagina um autista. E aí Uhum. eles têm crise dentro de um mercado. Porque é gente falando nos corredores, é a mulherzinha do microfone, é música, é muito estímulo, é muita coisa. E aí tem aquelas filas preferenciais que hoje a gente já tem a fila, né, para os atípicos. E aí quando a pessoa tá com o cordão, todo mundo olha assim, todo mundo olha Quem é feio. você? Por que que você Né? trouxe essa criança? Uhum. Por que que você trouxe isso? Ou até, Eu já será que ouvi precisa assim. mesmo dessa fila? Eu já ouvi assim, e eu fiquei chocada, eu me segurei e pensei, aqui você não é psicóloga. Eu ouvi uma mulher falando para outra, por que essa mulher trouxe isso para o mercado? Era uma criança. E aí você traz uma outra questão, né? Como que é para essa família lidar com o filho atípico? Porque do mesmo jeito que você falou que se espera pela sociedade, a família está nessa sociedade, né? Eu sei que quando se nasce um filho, ele nunca é como esperado, né? Mas o atípico tem o a mais, tem o plus, que é o diferente daquilo que é a maioria que já é diferente. Porque dentro da maioria todos somos únicos, né? Você percebe, Uhum. assim, nos teus atendimentos, a fala da família trazendo uma dificuldade, um receio, um medo. Sim, às vezes as mães falam assim, mas meu filho não tem autismo. É o que eu falei lá no início, ele é inteligente. Aí eu Uhum. tenho que fazer uma psicoeducação, falar o que que é o autismo, falar que não tem nada a ver com a inteligência. Algumas já esperam que ele tenha, que as crianças tenham por conta do comportamento, só quer saber como lidar. Então eu tenho de tudo. Chega de tudo na clínica. Chega desde das famílias que já sabiam que tinha, mas só queria confirmação, e agora elas querem orientação, e tenho outras que só ficam desesperadas. Não, pelo amor de Deus, não é isso, meu filho é inteligente. Aí eu falo, mas não tem nada a ver com a inteligência. Calma. Vamos conversar, pera. E outra coisa, mesmo se tem deficiência intelectual, é como se, por exemplo, uma criança de 21 anos, desculpa, um adulto de 21 anos se comporta como um adolescente de 13. Uhum. Então, é um cérebro que ele aprende, porque nenhum cérebro é incapaz de aprender, já tem estudos que falam sobre isso, a menos que você esteja vegetando, todos os cérebros são capazes de aprender. Porém, ela aprende num tempo diferente. Então, ela ela é infantilizada. Temos as famílias que só querem aprender a lidar com aquele filho,
E tem as famílias, sim, que têm preconceito, que ficam desesperadas, que ficam com medo de como vai ser daqui para frente, se vai ter sucesso na vida. Eu escuto muito isso dos pais. Ah, eu queria tanto que meu filho tivesse sucesso. Eu queria tanto que meu filho fosse um médico. E quem disse que não é? Tem até série na Globo passando, o Good Doctor que fala, né? Acho que é essa série que tá passando na Globo agora. Uhum. É o Bom Doutor, é isso mesmo. Ah, tá, ele é E autista. ele é atípico, ele é um autista. É. Só que ele é um autista com altas habilidades. E aí ele, cada vez mais na série, ele mostra que ser diferente é o que faz dele ser único. Aliás, acho que esse é o bordão da série. O que Uhum. ser diferente é o que faz ele ser único. Então, os atípicos, até o TDAH tem uma coisa muito engraçada que nunca presta atenção em nada. Porém, quando gosta daquilo, se destaca naquela área. Então, eu vejo muitos TDAH se destacando na área. Eu, Então, inclusive. ah. Agora você pode me contar o que é uma criança atípica. Eu, A- inclusive. Eu, inclusive. É, você falou agora, né? Eu Bom, acho, eu acho que é importante ter o compartilhamento, Bruno. deu ter TDAH? É, de você compartilhar, porque assim, né? Você passou por várias coisas que te facilita entender o que essas crianças sentem, né? Porque você não sabe só da teoria, entender o que essas famílias sentem e saber e sentir, assim, o quanto você pôde desenvolver as suas habilidades e ter interesse genuíno e ser uma excelente profissional, né? Então, o que é uma criança atípica? É uma criança que o desenvolvimento e comportamento não é como o esperado. Então, a gente não se desenvolve como esperado. No meu caso, a minha atenção, né, não se diz, porque eu não sou hiperativa, no caso, eu só tenho o TDAH do tipo desatento. Então, a minha atenção, ela não se desenvolve como o esperado. Eu demoro mais para processar algumas informações por conta da minha atenção. Então, assim, quando as informações são muito longas, chega no final eu já não lembro da metade, eu lembro do começo e lembro do final. Ou Isso alguma talvez seja uma orientação que os pais precisam saber, né? Sim, sim, Uhum. deem orientações mais práticas. Então, assim, se você sabe que seu filho tem TDAH, não pede 50 coisas ao mesmo tempo. Pode ter certeza que metade daquilo vai ficar sem fazer. Então, ou pede por etapas ou pede coisas diferentes. Por exemplo, se você vai pedir várias coisas na cozinha, tudo bem. Se você vai pedir várias coisas no quarto, tudo bem. Agora, pedir várias coisas na cozinha, depois do quarto e depois na sala um dos ambientes ele não vai fazer. Então, assim, arrume o seu quarto, tá? Já são várias coisas, só que dentro de um ambiente só, certo? Uhum. Agora, arrume o seu quarto, depois lave a louça, depois pegue seu tênis na sala. Uma delas vai ficar sem fazer, ou todas, menos a primeira. Mas eu estou pensando que mesmo se essa criança não tem TDAH, ela também pode deixar sem fazer, que Ah, é o que você dependendo falou da agora há idade, pouco. sim. É, o que você falou Dependendo da agora há idade, pouco. sim. Uhum. Então, assim, o autista, por exemplo, ele tá prestando atenção em você. Ele pode não estar te olhando, mas ele tá prestando atenção. E os olhares do autismo chamam a atenção, né? O desespero das mães de eu chamo, ele não me olha. Eu quero brincar com ele, ele não interage. E também é uma outra orientação. Se você tem um filho autista, ele tá de costas para você, brinca com ele, pega a perninha dele, vira assim, sabe, brincando, quando você vira criança. E tenta interagir de outra forma. Tenta cantar. Muitos autistas gostam de música, muitos gostam, interagem muito bem com música. Então tenta brincar, tenta dançar. Aquelas músicas que eram da minha infância, Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, é uma Uhum. das que eles dançam. O Pula Pipoquinha também, eu tô ficando meio boa do Spotify, eu acho ótimo. Eu saio da clínica, eu coloco o Spotify e começo a tocar Mundo Beat. É uma beleza. Quando eu vou buscar uma amiga, então, nossa! Não, é ótimo. Às vezes as músicas ajudam, ou o desenho também, né? Eu uso Se- muito a Alexa.
Porque a Uhum. Alexa, ela conta histórias também, e aí eu não uso tela, né? Então, a história contada estimula a criança a imaginar, que é uma das dificuldades do autismo. Enquanto o TDAH imagina demais, vive no mundo da fantasia, o autismo tem essa dificuldade de imaginar. Por isso que o brincar deles é diferente. Quando eles pegam um carrinho, eles olham a roda, porque eles olham a função da roda. A roda gira. Então aquilo chama atenção. Não imaginar fazer vrum o carrinho. Isso também é outra coisa que chama Inclusive, atenção. inclusive, né, você está falando, e aí eu queria que você falasse um pouquinho mais específico, quais os desafios dessa família com essa criança atípica? Quando você fala, olha, vamos brincar diferente, se adapta ao funcionamento mental do seu filho, você está falando de um desafio. Você está Sim. falando dessa família saber como o filho funciona, se colocar no lugar dele e partir deste lugar para ter o melhor desse filho. É isso? Isso. E para isso que existe orientação parental, porque é Uhum. algo muito difícil. Então agora nós temos essa especialidade, que inclusive foi não foi uma pós, foi um curso que eu fiz sobre orientação parental, para eu ajudar essas mães, porque assim, também não é uma orientação universal. Cada TDAH é único, cada autista é único, cada altas habilidades é único. Então, a gente precisa entender aquela criança. Então, como que funciona a orientação parental? De acordo com o que a mãe traz, de acordo com o que eu vejo da criança, eu oriento. Olha, seu filho não gosta de música. Mas você já parou para ver que ele gosta de brincar de carrinho? Ah, mas ele só brinca com a roda. Que tal você colocar a mãozinha dele no carrinho, colocar a sua mão por cima da mãozinha dele e fazer o barulhinho, vrum, vrum, para ver como que ele vai brincar? Ah, e a minha filha não gosta, ela pega a panelinha e fica batendo no chão. Que tal você colocar um pouquinho de comidinha e brincar e falar, olha, vamos fazer o papá com a mamãe? Então, eu vou ensinando as mães a como interagir com os filhos. Inclusive, não é transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno de conduta, mas o TOD também precisa de orientação, que é o opositor, né? A Transtorno criança desafiador opositor. opositor. Isso. Uhum. Então, o TOD também é um que eles precisam muito de orientação. Por que que eu tô falando do TOD? Muitas vezes o TDAH do tipo hiperativo vem com o TOD. Uhum. Uhum. Então, ele é uma E, comorbidade. e assim, né, do que eu conheço, o TDAH não trabalhado na infância, ele pode desencadear um TOD, Pode, pode. né? Inclusive, não só um TOD, mas uma vida extremamente desorganizada. Recentemente, eu tive contato com uma pessoa, né, que estava no mesmo ambiente que eu conversando de uma forma organizada, e essa outra pessoa totalmente desorganizada, esqueceu até de falar o próprio nome e depois voltou e foi e voltou um pensamento completamente desorganizado, mas assim, muito inteligente, Um mais adulto, desorganizado, um um adulto, adulto. mais velho que eu. Uhum. E aí, uma outra pessoa que estava do meu lado pegou e falou assim: "Vocês são muito diferentes. Você faz terapia desde pequena?" Aí eu falo: "Sim, eu falei, desde que eu fui diagnosticada." Aí ela, porque ele acabou de falar agora que ele nunca fez um acompanhamento. Então, Olha, assim, me arrepia, porque completamente essa é a organizado, tadinho. diferença. E ó, para você fazer terapia, desde que você foi diagnosticada, tem uma família com um olhar apurado para que alguma coisa está acontecendo e eu preciso buscar ajuda. E aí nós estamos falando, né, de algo de 20 anos atrás, 23 anos atrás, em que nem se falava e nem se usava o nome neurodivergente nem É, atípico. quando eu fui diagnosticada, eu tinha 8 anos. E Uhum, assim, para falar de famílias atípicas, eu posso falar um pouco da minha, como foi para minha mãe, né? Então, quando eu fui diagnosticada, foi através de uma professora, que a primeira coisa que ela falou, que ela achava que eu não enxergava. E realmente, eu não enxergava, eu comecei a usar óculos. Mas mesmo assim, eu de óculos, na primeira fileira, eu olhava para a cara dela, mas sabe quando é um olhar perdido, tipo, eu não tô aqui? Aí ela falou: olha, leva no neuro, vê o que que acontece.
Aí fizeram o TAVS 4, não é, hoje é TAVS 4, na época eu não lembro o número que era, um teste. Ele é pelo computador, eu tenho esse teste, eu aplico ele, só que eu não vou saber qual o número do TAVS que eu fiz. E também eu vou me sentir velha. Então, Ah, hoje nós temos a versão 4 dele. Então, mas é mais ou menos a mesma coisa, daquela época só tá melhorado. E deu um TDAH médio, né? Eu sempre fui extremamente desatenta. E eu lembro que o médico virou para mim e falou, deu a caixa de Ritalina e falou assim: agora você vai tirar nota. O que eu pensei? Ah, tô em vantagem, tô tomando inteligência, agora eu vou tirar nota. Eu estudava? Não. Eu parei de estudar até e comecei, porque você disse, o problema do TDAH não é inteligência. mas na minha cabeça era. Sim, Porque sim. ele deu a Não, caixinha, não, não. Quando você falou, eu vou tomar inteligência, é um pensamento inteligente. sim. E safado de uma criança. Aí eu falei pra minha mãe. Aí eu lembro que teve uma prova de história. E aí eu comecei a assistir Sessão da Tarde, o filme da história do Brasil. Só que nos livros de história, a gente não sabe o nome dos índios, né? Que faziam aquelas trocas com os portugueses. Mas no filme tinha. Eu falava, estão em vantagem. E aí eu fiz uma redação sobre o filme e não sobre a apostila. Eu tirei nota baixa. Minha mãe ficou muito brava comigo. E aí foi quando ela me colocou em terapia. Aí que eu entendi que o remédio era para estudar e depois tomar também para fazer prova. E não tomar ele. Ele não é um pó mágico. Não é um pozinho da fada encapsulado. Não. Ele é só um remédio que vai me fazer prestar atenção. E desde Uhum. então eu sou medicada. Atualmente eu tomo Venvance. E eu lembro que a minha mãe chorou muito quando ela começou a me dar Ritalina. Enquanto eu pulava de felicidade, porque finalmente ia tirar nota, tava do outro lado a minha mãe chorando. E eu falava: Não, mãe, não chora, agora eu vou conseguir tirar nota. E ela não sabia se ela ficava feliz pelo, pelo jeito que eu tava ou triste por me dar a tarja preta. Então teve Uhum. uma dificuldade na aceitação, mas também teve um clarão, porque eu era muito desatenta. Minha mãe tentava me explicar assim. Joana tinha 4 livros, ela perdeu um. Quantos ela ficava? E eu ficava assim. Aí ela fazia, faz com o dedo, Bruna. Aí depois ela falou, então faz sem o dedo. Aí não ia. Faz com o dedo, Bu. Aí ia tentando, mas tadinha. Não se falava muito sobre isso na época. Não se falava, né? Uma preocupação genuína. Você com aquela sensação, caramba, eu não sei nada, eu nunca vou ser nada, Eu né? me sentia muito burra. Sim. Então, você está falando da importância do diagnóstico, né? Uhum. Tem uma coisa, e aí, eu vou inverter aqui a perguntinha, tá? Na hora que você fala da importância do diagnóstico, na hora que a gente fala, né? Eu queria que você comentasse sobre a busca dos laudos, que é o diagnóstico. Que você Então, tem percebido? o que eu tenho percebido é que tá tendo muita procura. Sim, Mas, mas eu queria que você discriminasse assim, como se fossem bloquinhos de família, sabe? Tem a família que busca esse laudo para X, tem a família que busca esse laudo nossa, para Y. complicado. Eu Um sei, assunto, eu mas sei, vamos lá. eu sei, mas eu sei que você percebe isso no consultório e eu acho que é um conteúdo muito importante para a gente trazer aqui. Eu já comentei com você, né? É. E Eu percebi. percebo também. Eu não atendo, né, esse público, mas eu percebo também. Então, vamos separar em blocos. Tenho. É, hipoteticamente em blocos. Aham, sim. Eu tenho famílias que procuram para ter um clarão, para entender o comportamento do filho. E é como se fosse assim, então é por isso que ele se comporta assim. Agora é mais fácil de entender. Não, e tá tudo bem. O que que eu faço com isso? Como é que eu ajudo? Como tenho famílias que negam. E aí até chegou, tanto chegou para mim, pessoas que acabaram de fazer laudos, e aí eu tenho que negar, eu falo, não, você não pode fazer, o seu filho não pode fazer, porque ele acabou de fazer. Porque tem um espaço de tempo, tá? Não Tem que ter sabia. 6 meses a um ano. Porque, por exemplo, o teste de inteligência, principalmente quando é acima dos 6 anos, né? Que a gente aplica já o VISC.
Se é uma criança que decora, não vai validar. Eu mesmo não posso fazer uma avaliação. Se eu fizer uma avaliação do VAIS, que é a versão do VISC adulta, eu vou gabaritar, porque eu já decorei as respostas. Então, se é uma criança que Lembrando decora, que não é uma questão de inteligência. sim, não, não, não. Pera, se você me perguntar a capital da Grécia, eu vou saber porque está no teste. Digamos assim, é um exemplo. Mas Uhum, se você me perguntar a capital, sei lá, não sei, do Japão, eu não vou saber. Entendeu? É tipo uhum. assim. Sim, Então, se você me perguntar, tudo bem que geografia eu sou boa, então eu dei um mau exemplo, mas se você me fizer uma pergunta, por exemplo, de matemática, que é uma conta muito complexa, que esteja no teste, eu vou saber te responder. Se você mudar os valores, eu já não vou saber fazer. uhum. Essa já é um exemplo mais verídico. Então, assim, Mas, ó, você está falando que a criança, passando por laudos indiscriminadamente, ela usa aquilo a favor dela, sim, para se sair bem e não ter exato. problema na escola e com a família. Exato. Então, assim, a gente tem que dar esse tempo. Então, assim, eu já recebi pessoas que vieram até mim e já acabaram de fazer o laudo no filho, mas não acreditaram no resultado, como depois de fazer comigo, procuraram outras profissionais porque não acreditaram no resultado. Então, isso já aconteceu. Tanto sair Não de me mim para deram outra, o é diagnóstico que eu quero. isso, Eu não exatamente. ouvi o que eu quero. E aí eu tenho tanto as mães que não aceitam o que o filho tem, como as mães que não aceitam que o filho não tenha. Que querem que o filho tenha para justificar um certo comportamento do filho que para ela é diferente. Esse é o que mais aparece. Tá. Nós vamos falar sobre Uhum. limites e inclusão já já. Ainda na busca pelo laudo, quais as principais demandas? Eu acho que você já respondeu isso. Quando procuram um psicólogo. E se existe dificuldade relacionada à escolha da escola? Qual que é a primeira pergunta? Tem que fazer uma pergunta Para de eu cada vez. formar. Quais as principais demandas da família quando busca um laudo? Acho que você falou, né? Que é a que tem um interesse para entender o comportamento do filho Isso. e aquele que está meio que negando o que acontece É. e quer buscar uma resposta que ele quer. E aí, o que que eu costumo fazer bastante no meu laudo? Eu não tenho conhecimento de tantos laudos assim, mas alguns que eu vejo não faz, né? Eu tô vendo muito isso lá em São Paulo. O modelo de laudo que me deram lá em São Paulo é menos explicativo do que o que eu faço. Inclusive, quando eu mandei o meu para ela, ela achou legal. A minha chefe lá achou super legal. Porque agora eu trabalho aqui com a Cláudia. Né? É difícil, mas tá bom. Ela tá louquinha para me chamar de tia, gente. Eu falei para ela evitar. Então vamos lá. Com a tia Cláudia. E lá em São Paulo eu trabalho num instituto. É... Pera aí que eu me perdi. Dá pra cortar? Talvez sim, talvez não. Ah. Ah, obrigada! Volta. Lá em São Paulo você trabalha no instituto e você estava falando Isso. da diferença dos laudos. Então, lá em São Paulo os laudos são mais sucintos. Aqui eu vejo que eu aprendi no IPEX a colocar, por exemplo, características do DSM. Então, eu coloco as características que o pai traz na entrevista de anamnese, o pai e a mãe, aí eu já junto as características que ele apresentou com números e também qualitativas, porque o laudo a gente trabalha com quantitativas, né? Resultados quantitativos. Uhum. Então, aquele teste de inteligência deu acima ou abaixo da média diante dos resultados que a criança apresentou, né? Só que, às vezes, eu percebo que quando é muito sucinto, dá brecha para eles questionarem. E eu percebi que depois que eu comecei a colocar não só os critérios do DSM, mas também os critérios que eles me falaram, que a criança apresentou em sessão e que a criança apresentou com os números, aí eles pararam de questionar. Porque, na Aí eu verdade, vejo que se eles traz a olham. informação deles. Isso! E aí Eu eles o busco, quê que você falou? aí alguns deles choram.
Aí eu sim. já vejo o desespero. Aí teve, inclusive recentemente, acho que E faz umas duas assim, eu acho que semanas, não é só desespero, Bu. Eu acho que é se sentir entendido, se sentir ouvido. então, na verdade, às vezes é desespero sim, porque eu acabei de atender uma mãe semana retrasada que eu parei de explicar o laudo. Bati na mesa, olhei para ela, não bati assim com força, só coloquei a mão na mesa em cima da mão dela, olhei para ela e falei: "Vamos parar de explicar. Só olha para mim e me responde. Por que que você tá chorando que eu falei que seu filho tem autismo? O que que você acha que é o autismo? Por que o seu desespero?" Aí ela, não, volta a explicar o laudo. Eu falei, eu não vou explicar o laudo enquanto você não me responder. Aí o pai falou, calma, amor, calma. E ela chorando, ela tava assim, devastada. Falei, o que que é o autismo para você? Aí ela me explicou, não tinha nada a ver com o que realmente É, é. Aí eu expliquei para ela, ela foi se acalmando. Ela falou, "Ah, então ele vai desenvolver." Eu falei, lógico que vai. Não, então ele vai socializar. Eu falei, do jeito dele, mas ele vai. Eu falei, ele só vai ter um pouco mais de dificuldade, mas eles vão socializar. Eles socializam do jeitinho deles, digamos assim, um jeito mais popular de falar. Imagina um celular com a bateria viciada. Eles são assim, então eles até estão lá no meio trabalhando com todo mundo, mas chega um momento que bateria arriou. Deixa eles quietinhos. Aí às vezes eles se recarregam um pouquinho e conseguem conversar mais um pouco. Então, digamos que para eles, porque todo mundo, vamos ser sinceros, todo mundo, quando sai, chega uma hora que cansa, né? Você claro, tá num claro. aniversário, então a gente brinca, minha bateria social acabou. Só que Uhum. assim, digamos que uma pessoa típica, ela tem 100% da saúde da bateria. O autista é uma bateria viciada, que descarrega muito rápido. Uhum. Então, é Uhum. só essa a diferença. Eles só têm um pouquinho de dificuldade de E permanecer naquele. olha a tua sensibilidade de parar o que você estava fazendo, que é entregar o resultado do laudo, acolher essa mãe, acolher essa família. Calma, vamos recuar, né? E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença para a família, faz toda a diferença para a criança, faz toda a diferença na hora que você vai fazer um acompanhamento na escola, faz toda a diferença. Que é, cada um é um. E nós, enquanto profissionais, nós temos que ter essa sensibilidade, essa capacidade de, opa, o que que esse paciente está precisando, o que essa família está precisando, o que essa criança está precisando. E você fez isso de uma maneira magnífica. Faz toda a diferença. Ou de escolas. As escolas são uma dificuldade que eu ando tendo. Dificuldade para eles adaptarem provas, dificuldades para ele com o sinal. Eu tenho escolas, eu não vou citar nomes, né? Mas vamos chamar de escola A. A escola A eu tenho que ir todo mês porque não adapta a prova para o meu paciente, porque o coordenador pedagógico não compreende o que que é o TDAH, por mais que eu explique, parece que é difícil para eles entenderem. Já fui questionada em uma das escolas aqui em Rio Preto, o coordenador pedagógico olhou para mim e falou assim: como você tem TDAH se você é uma adulta? Mas Eu você perde o TDAH some? aí quase que eu falei para ele, não, é que a taxa de mortalidade, né, até os 16 anos, mas aí eu fiquei olhando para a cadeira assim. E assim, a minha maior dificuldade, isso é uma característica nossa de todos os atípicos, é disfarçar a cara. Eu tenho um pouquinho de dificuldade. Então, quando eu usava máscara era bem melhor na época da pandemia, porque eu podia fazer minhas caras e ninguém via. Eu olhava assim para ele, moço, o quê? Aí eu falei, como assim? Aí ele, você é adulta. Adultos não têm TDAH. Eu falei, ninguém perde TDAH. Aí ele, Até não, porque, né, não, não tem cura, não é uma doença. não é uma doença, né? É, não é uma doença. Então não tem É. cura. Tem tratamento. Tem como você conviver com ele. Então eu convivo, hoje eu dirijo. Na verdade, eu dirijo, mas como tem muitos estudos que falam que os TDAHs se envolvem em muitos acidentes, porque a gente se distrai. Muitas vezes eu chego em casa e não lembro como eu cheguei.
Então, quando eu estou nesses dias, eu peço para alguém me buscar, eu fico sem o carro. Então, assim, o que que eu aprendi com E todos tem a esses ver anos? com a tua percepção de você. Então, só que isso eu só consegui com a terapia. Então, Sim, hoje, com todos esses anos de terapia, me conheço muito bem. Então, eu me uso muito como exemplo para os pais. Eu tive um dos meus primeiros laudos, quando eu fui dar devolutiva, a mãe virou para mim e falou assim: Ah, eu queria tanto que ela fosse inteligente, que ela fosse igual a você, que ela fosse um dia estudar e se formar. Eu falei: Ah, você me admira? Falei: Muito obrigada, mas eu tenho o mesmo que a sua filha. isso. Aí ela foi a primeira vez que eu contei pra alguém que eu tinha TDAH, porque até então eu escondia, né? Que era algo que eu já fui muito julgada na escola, então eu escondia. Aí eu contei pra essa mãe, a experiência que eu tive foi maravilhosa. Aí eu comecei a tentar entender como que eu podia contar isso de uma forma de não usar isso para crescer no conteúdo. Não é isso que eu quero. Eu só quero passar minha experiência para os pais Sim. para que eles fiquem Tá tudo bem, fica tranquilo, olha onde eu tô hoje. Então a sua filha vai Uhum. desenvolver, seu filho vai desenvolver. Não fica desse jeito, tá tudo bem, é só você dar espaço para ele entender o que ele gosta. Porque eu tive isso aqui em casa. Minha mãe nunca falou: não, você vai fazer direito, você vai fazer medicina, você vai. Não, minha mãe deixou eu livre para entender o que eu gostava. E aí o que mais chamou a atenção durante os meus estudos é que quando eu entrei na fase de estudar o corpo humano, minhas notas começaram a ter umas diferenças discrepantes, porque eu tirava só nota boa em biologia e o resto tudo baixa. Então, geografia, quando a gente começou a estudar o mapa, eu comecei a tirar nota muito alta, porque eu adoro estudar mapa, eu adoro viajar, adoro saber a cultura de cada país. Só que quando era relevo, essas coisas, eu tirava nota baixa. Então, as diferenças eram discrepantes nos meus resultados de prova. E aí, minha mãe deixou eu ir, inclusive, eu fui para a USP, ver o. Como é que fala quando você vai conhecer a faculdade? É Gente. orientação vocacional, não é? E Não, quando a gente vai conhecer o campus da faculdade, a gente paga lá para conhecer. E eu fui ver o curso de medicina, aí Uhum. eu não gostei. E aí foi quando eu te procurei para entender o que que eu gostava e eu decidi, através de você, fazer a psicologia. Só que também, durante a faculdade, eu percebi que eu não estava tão completa assim. Então, não era só ajudar pessoas, não era todo mundo que eu queria ajudar. Eu queria ajudar quem tem o mesmo que eu. Então, É, foi aí que eu descobri a neuro. é. Porque, Através na da neuro, verdade, né, quando a gente se envolve com algo que nos apaixona e nos encanta, a energia para o estudo, para a atenção, ela triplica, ela quadruplica, ela acontece naturalmente, né? Então, a gente tem sempre, pela consciência do processo terapêutico, né, por se perceber, por buscar ajuda, por escutar o outro, por refletir, a gente vai fazendo escolhas, né? Escolhas dentro daquilo que tem o melhor para a gente. Acho que isso é maravilhoso. Inclusão e limites. Você qual fala parte? muito disso. Qual E eu parte? sei, Família, sociedade. e eu sei que você, assim, tem um olhar muito cuidadoso e firme na orientação dos pais quando a gente fala de inclusão e limites. Ah, tá. Você quer saber da família. Tá, então vamos lá. Também das crianças, né? Da escola, por exemplo, né? Bom, vou falar de uma forma geral. Não Sim, é porque a sua criança tem um diagnóstico que você tem que tratá-la diferente das outras. Em primeiro lugar, é uma criança. Em primeiro lugar, você é o pai, quem manda é você. Então, não é porque o seu filho tem autismo que você vai dizer, ai, tadinho, ele tem autismo. Não, não é tadinho. Ele tem que entender as regras, você tem que impor limites, você tem que ensinar. Eu não estou falando de técnicas, porque tem mães que entendem, tem pais, né, no geral, que entendem que isso quer dizer que tem que bater e deixar de castigo. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você ser a figura de autoridade, tá? O bater, ele não funciona. Ele pode até remotamente funcionar naquele segundo, mas por que que ele não é prático, o bater? Ele não é funcional.
Porque se você bate, daqui a pouco a dor passa, a criança esquece e ela vai fazer de novo. Aí você intensifica o bater. Aí vai tudo um ciclo vicioso. Então vai passar a dor, vai fazer de novo. E com o tempo, a longo prazo, a criança vai ter medo daquele pai e não respeito por aquele pai. Porque vai Uhum. pensar, vai doer. Não é isso. A criança tem que te respeitar. Então você tem que ser a figura de autoridade. Você tem que dizer para ele: eu sou o pai, você vai me obedecer, isso eu estou fazendo para o seu bem. E qualquer criança Não não é é ter medo de ser pai e mãe, né? isso, Porque mas eu não é só percebo criança. que os pais têm tido medo de ser pai e mãe, de assumir esse lugar de autoridade, né? Sim, E mas eu assim, imagino que se você tem um diagnóstico de que teu filho é atípico, talvez esse pai fique mais receoso ainda. sim. Mas tanto E com você crianças falou uma outra típicas. coisa, você falou uma outra coisa. Existem pais que buscam uma justificativa de que se o meu filho tem isto, justifica o comportamento dele. Você falou isso agora há E pouco. isso. Uhum. Então, assim, mas tanto com crianças típicas quanto com as atípicas, a autoridade é muito importante. E se você explicar o porquê, porque a criança entende. Então, se você disser, não enfia o dedo na tomada. Você sabe o que acontece com que quando enfia o dedo na tomada? Isso eu faço na clínica, comigo também acontece. Eles querem enfiar o dedo na tomada, aí eu já peguei desenho animado no YouTube, mostrei pra eles, e que nem o Tom e Jerry, aqueles do gatinho e do ratinho, quando o gatinho Uhum. enfia o dedo na tomada, ele fica todo preto e aparece uma caveira. Aí eu corto o vídeo e falo assim, ele morreu. Falei, isso pode acontecer com você, você vai querer enfiar o dedo na tomada? Não, tia, não, não, não. Uhum. Uhum. Ou quando eles pulam no escorregador, quando eu trabalhava no instituto que tinha escorregador. Eu era um pouco trágica, né? Eu falava pra eles, isso, você vai descer desse jeito, aí você vai quebrar a perna, não vai poder brincar. Eles voltavam, porque eles gostam de subir pelo onde desce, né? É Uhum. divertido. Toda E criança. aí, só que, então, toda criança, por isso que Toda sendo criança. típica ou atípica, seja um pouco drástica, explica o que pode acontecer, né? Que Sim. aí a criança sai na hora. Você não precisa ficar dando bronca. Se você falar não faz isso, para a criança é instigante. Você sabe, você me conhece, quem me segue aqui também sabe, que eu também sou muito séria e muito rígida em algumas coisas. Eu sou Uhum. muito firme. Esses dias eu cheguei na recepção do consultório, tinha uma adolescente deitada no colo da mãe, esparramada com uniforme de colégio. O meu paciente aqui, elas aqui. Aí eu dei uma olhadinha, tá bom aí? Aí a mãe falou assim: você viu? Falei: vi e não pode. Então, senta. Se você quiser ficar no colo da mamãe, coloca a cabecinha, porque tem outras pessoas que frequentam aqui. Ela estava com camiseta de ensino médio, descalço no sofá. Falei, cara, não tô entendendo. Inclusão e limite. E assim, atípica, típica, uma Não adolescente, importa. não importa. Não importa, né? Mas assim, aquilo que precisa ser dito, quando precisa ser dito. E a mãe me olhou com aquela cara assim, você viu, olha só o que ela está fazendo. Eu falei, vi, e não pode. É que nem eu comentei com você outro dia. Eu fui, faz um tempo já, mas foi esse ano. Eu cheguei na recepção, tinha uma criança minha, que eu até cheguei a conversar no grupo, né? Brincando com quatro, cinco copos diferentes. E aí um tinha chá, o outro tinha água com açúcar, o outro tinha água com não sei o quê. Fazendo Eu olhei, experiências. brincando de cientista na É. recepção. Foi me dando um negócio e a mãe rindo. Aí eu cheguei, atendi a criança, só que eu chamei a mãe. Falei, olha, eu falei, a senhora tem que pôr limite. Mas meu filho tem TOD. Eu falei, não importa se ele tem TOD. Só porque ele tem TOD e pode ser que ele te bata, você vai deixar ele fazer o que ele quer. Então você vai incentivar ele a ser o poderoso, o chefão. Falei, não, você é a E o mãe, discriminado, né, Bruna? E o você discriminado. não importa o diagnóstico, você é mãe. Você é a mãe, você que manda, você é a autoridade.
Você Se ele não percebe, cumprir com um você, combinado, tem consequência. você percebe diferença entre pai e mãe nessa coisa da autoridade, nessa coisa de participar? O que que você percebe? Bom, assim, as famílias atípicas, eu percebo que tem muitos pais, na verdade, os pais são 8 ou 80. Ou são aqueles pais extremamente participativos, que às vezes até me sufocam, ou são pais que não estão nem aí. Mas isso acontece nas típicas também, tá? Isso também, sim, eu vejo nos dois. Só Tá. que com uma diferença. Os atípicos, eles usam o filho. Tipo assim, eu não queria ter um filho assim, então eu vou embora. Então, essa é a diferença. Então, eu percebo que tanto em famílias típicas como atípicas, os pais, os homens, são 8 ou 80. Porque eu atendo os típicos também, né? Então, isso eu vejo igual. O problema é na hora das mães. Geralmente, os pais dos típicos, teve traição, teve isso, teve aquilo, aí separou, e aí construiu outra família, aí meio que deixa o primeiro de lado. Agora, o dos atípicos, o que eu mais escuto no consultório é: depois do diagnóstico do síndrome de Down, depois que a criança nasceu e a gente viu que ele era autista nível 3, ele me abandonou. Então, a diferença é essa. Por que que eu peço para os pais não irem na anamnese? Por isso. Porque imagina a criança ouvir: ah, não, é porque ele tem autismo, ele tá ali brincando e não tá ouvindo. Mentira, ele está ouvindo. Imagina Claro! a criança ouvir: o meu pai foi embora por minha causa, pelo meu diagnóstico. Então, por isso que eu peço para elas terem liberdade de falar. Ali, às vezes, quando é separada, mete a boca no pai, eu escuto, eu acolho, e mete a boca em todo mundo que já teve algum preconceito com o filho, e eu escuto, eu tô ali para escutar e para entender a história daquela criança. Então, essa é a única diferença que eu escuto na anamnese, que quando as famílias são atípicas, a culpa é dos filhos. Eu fico até. Meu olho Peso, enche né? d'água. Que Hã? peso. Que peso, Sim. né? Que peso. Na verdade, são adultos com muita dificuldade de assumir a parte deles, né? E eu acho que isso é humano, né, Bruna? Isso é tão humano, porque eu já estou aí formada há 30 anos e eu escuto isso. Eu escuto E isso, aí me dá né? revolta, só que aí eu me seguro na clínica, né? Aqui tá um pouco difícil, mas na clínica aí a mãe sai, eu peço uns 10 minutos pro próximo para eu poder. Às vezes eu até choro sozinha, para respirar. É, para mostra o teu grau de conexão com a demanda e com essa criança, né? Porque, na verdade, ela está sozinha, né? Eu já vivenciei, assim, criança faz muitos anos que eu não atendo, mas adolescentes, né? Em que eu não tinha acesso aos pais. Às vezes a mãe e o pai dizia claramente, não, não vou, né? Recentemente eu chamei o pai de uma adulta que eu atendo e ele disse, não, não vou. Não vou porque ela fica utilizando isso a favor dela, então eu já pago a terapia. Então, se esse pai fala isso com ela adulta, ele fala isso uma vida toda, né? Então, são as histórias familiares, é puxado. Sim. Avaliação neuropsicológica. Hum, qual Contam parte? o que você achar importante as famílias saberem. Bom, a avaliação neuro, na verdade, ela traz uma hipótese diagnóstica, aonde vem o neurologista ou psiquiatra infantil. Na verdade, eu vou falar de modo geral, tá? Tanto adulto quanto infantil. Então, eu trago as características da pessoa, eu faço um, um mapeamento, digamos assim. Então, eu faço a descrição de todo o funcionamento cognitivo daquela pessoa, desde a inteligência, a atenção, comportamento. Então, assim, a gente faz sei lá, de 10 a 20 páginas, toda uma descrição daquele ser, né? Sendo criança, adulto ou adolescente, ou até idoso também. Então, no meu caso, como eu trabalho mais com crianças e adolescentes, eu chamo os pais,
né? A primeira entrevista. Aí é onde eles desabafam e contam tudo o que está acontecendo. E aí, não só na anamnese, mas em todas as pessoas que vão fazer a avaliação, todas. A gente olha o comportamento daquela pessoa durante a avaliação. Então, vamos supor, se é uma criança e ela me trouxe características que a filha tem autismo, chega lá, a criança super desenvolve comigo. Olha pra mim, desenvolve assim, não é desenvolver na inteligência, eu tô falando de olha pra mim, interage comigo, mas com aquele pai não. Aí eu vou e tento outros caminhos. Por exemplo, aí eu descubro que na verdade ela é criada por babá, que com a babá é diferente, aí eu chamo essa babá. Aí a babá dá a descrição da mesma criança que estava em sessão comigo, porém com a mãe não olha. Mas a mãe é uma mãe ausente. Você está falando da Aí, dinâmica familiar. isso, da dinâmica. Então, assim, tudo importa na avaliação. Aí eu ligo lá na escola, porque muitas vezes eu não consigo ir, né? Como eu atendo. Eu atendo pessoas, às vezes, um pouco longe de Rio Preto. E lá em São Paulo, pior ainda, né? Vem gente do ABC que eu não tenho acesso. Então, eu ligo para a escola ou eu mando uma mensagem para a escola e a escola fala assim: não, nada a ver, essa criança não é assim aqui. Ou o que é mais comum, o que a gente brinca, eu até brinco com os pais, não existe TOD parental, ou seja, a criança só tem TOD dentro de casa. Na escola ela é de boa, comigo ela é de boa, com a avó ela é de, mas com a mãe e com o pai não. Então, tudo importa, não só os números. Os E números, aí, na nessa verdade, hora, esse pai e essa mãe não vai ter uma avaliação neuropsicológica esperada por eles, né? isso, Porque vai exatamente. ter Aí que mexer na dinâmica familiar. exato. E aí é onde, às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, não dificuldade em lidar com a situação, mas eu recebo dificuldade por eles, né? Sim. Deles lidarem com a situação. E aí eu percebo essa dificuldade das famílias. Mas tudo importa, não só os números. Os números, na verdade, eles estão lá para embasar, para começar a explicar o que está acontecendo, mas eu já começo o laudo contando o que eles me trazem. Tanto o Uhum. adulto quanto o adolescente, desculpa, quanto o adulto quanto quando eu fazia os de idosos lá no outro instituto que eu trabalhava, e com as crianças, tudo o que tem na anamnese eu coloco. Aí depois eu começo o que eu apliquei. Ou Uhum. seja, eu primeiro falo para a família, aqui foi o que você me disse. Agora eu vou começar com o que eu vi. Aí eu começo. Por último é a observação clínica dessa parte da anamnese. Aí depois eu começo a aplicação dos testes, né? Tudo que eu vi, cada construto, o que deu em cada teste. Também explico os construtos e por fim eu dou uma conclusão. E aquela conclusão eu coloco tudo. Aí eu misturo tudo que estava em cima na conclusão. Coloco DSM, coloco às vezes leis para as escolas, né? Porque tem leis que falam que tem que ter adaptação, que tem a diferença da escola inclusive e a escola. Nossa, meu Deus, calma, deu branco agora. Quando a escola tem que ser especial ou inclusiva, tem Tem um diferença, nome né? É específico? educação especial e educação inclusiva. Ah, tá. Eu tô falando. É um termo que eu não conheço. Eu tenho até vídeo no meu Insta falando a diferença das duas. Então, já É, comecem a seguir a Bruna. Vai estar na descrição do vídeo o Insta dela. eu tenho sobre Inclusive a. os cursos que ela está ministrando. Eu tô ministrando cursos dos testes que eu aplico, né? Já tô fazendo do VISC e o do. Tô projetando do VAIS também para lançar. E também para ajudar os novos neuros, eu e uma parceira lá de São Paulo, a gente fez um e-book para ajudar os recém-formados e aqueles que já estão na área, mas têm algumas dificuldades ali. A gente tem um vídeo ali explicando certinho sobre o nosso e-book, mas a gente, eu percebo que a maior dificuldade dos neuros é a devolutiva, parar e ter a sensibilidade de não só jogar informação nas famílias, mas muitos não é porque não é sensibilidade, é ficar perdido mesmo. Eu lembro da minha primeira devolutiva com o pai chorando, a minha primeira com uma mãe chorando. Que não foi essa do TDAH que eu contei, foi outra, que a mãe chorou logo que eu falei o diagnóstico, eu falei, e agora? O que eu faço? Meu Ah, Deus. mas isso você vai construindo, né? Você Isso, só vai que eu não sabia o que eu podia construindo. fazer.
né? Eu não sabia o que Sim, eu podia fazer, o que eu não podia. Eu não sabia se eu podia parar a explicação e acolher aquele pai. E foi sim. uma pergunta que eu fiz na minha pós. Eu falei, então, eu posso? Ela, deve? Você é psicóloga acima de tudo. Falei, tá bom, então eu posso parar uma explicação? Ela pode? Não, se a mãe começou a chorar, você para na hora. Então eu fui construindo O teu essa manejo. devolutiva. Isso. Como que eu vou Uhum. fazer? Mas dá desespero, é desesperador uma mãe chorar na sua frente e você falar, e agora? Aonde eu corro? É, é É desesperador difícil. tudo que sai fora daquilo que a gente acha que vai ser, Isso, né? porque a gente é assim nos livros, né? Você vai explicar o que você fez no laudo, qual é o seu laudo, o porquê que deu aquele diagnóstico e entregar o laudo. Não está escrito que os pais vão chorar, que a pessoa vai se desesperar, não tem nada ali nos livros. Então, Mas, ó, foi. aí vem um pouco da tua trajetória profissional e que é a minha Sim. também. E que é de todos os psicólogos e profissionais que eu admiro. Uhum. Permanecer estudando, Sim. pós-graduação, supervisão e processo terapêutico. Porque a faculdade é o início do alicerce, não subiu nem a casa, Uhum. entendeu? E é para a vida. Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento àquilo que nos encanta, aquilo que nos dá energia para prestar atenção naquilo que está ouvindo, né? E que está aprendendo. Eu sei que não é muito sua área, tá? Uhum. Mas tem um pedido particular. Eu queria que você só compartilhasse aquilo que você sabe, Uhum. tá? Sobre síndrome de Down. Eu não tive muitos atendimentos com síndrome de Down, tive alguns. E por eu ter tido alguns atendimentos, eu dei uma aprofundada nos estudos. E assim, a maioria deles já vem com algumas comorbidades, né? A síndrome de Down, muitos deles vêm com deficiência intelectual, outros vêm com autismo, outros com TDAH. Ficam doentes muito fácil. Isso, tem uma imunidade um pouco não muito boa, É. não é uma imunidade muito legal, mas eles são, na verdade, os atípicos de maneira geral. Por que que eu escolhi essa área? Não só para ajudar quem é parecido comigo, mas porque são pessoas puras demais. Então, um síndrome de Down, um autista, quando ele gosta de você, quando um autista me abraça, eu ganho o dia, porque é algo que é difícil para eles. Então, quando eles me abraçam sem ninguém falar, abraça a tia, eu sinto que eu cheguei aonde eu queria com aquela criança. Onde você precisa. É, é mais assim, Aonde aquela criança precisa para ela desenvolver. isso, eu cheguei no auge daquela criança para conseguir ajudar. Então agora eu tô sentindo aquela criança de verdade. E o síndrome de Down, eles são muito carinhosos, muito, extremamente carinhosos. Só que eles já nascem com certas dificuldades que não é só a aparência física, porque todo mundo olha, né? Os autistas, por exemplo, não têm cara de autismo, já escutei isso. Não, mas ele não tem cara de autismo, ele não tem cara de TDAH. O síndrome de Down já tem algumas características físicas também, né? Sim. Então, além das características Você fala físicas, que tem o intelecto. você fala que isso se estende, inclusive, no preconceito. Sim, sim. Porque os atípicos não, os autistas é a corrente que mostra se ele é ou não. Porque o autista dormindo, ninguém fala se ele é autista ou não. Sim. É o comportamento dele, é o comportamento que ele projeta na sociedade que faz com que ele seja diferente. Mas o síndrome de Down não, a criança dormindo, eu já vi pessoas falando, ai, tadinho, tem síndrome de Down. Que é a Não é história tadinho. do tadinho. Isso, É a não é história do tadinho. tadinho, é a história do taxado, preconceito. Não é tadinho, ele não tô querendo dizer que ele tá com uma doença grave. Não, ele é só diferente dos outros. Ele desenvolve de uma maneira diferente. Tem algo, assim, para os pais, que é importante eles ouvirem. Busquem ajuda para compreender o comportamento do seu filho, entender o raciocínio dele, entender o porquê que ele é daquela forma. Tenta entrar no mundo do seu filho o máximo que vocês conseguirem.
E não se preocupe, ele pode desenvolver um pouco mais demorado que as outras crianças, mas ele vai desenvolver. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã que ele vai aprender a continha de matemática, mas ele vai aprender. Só tem que ter um pouco de paciência e entender como seu filho raciocina. Paciência, entender como é, Dedicação, funciona, amor. inclusão nos tratamentos, que é essa busca de ajuda, Uhum. né? Para que o especialista possa ir tirando as casquinhas da cebola para ajudar essa É muito família. importante, não só terapias para criança, mas ajuda para os pais também. Então, terapia para você entender o seu comportamento e como você pode ajudar o seu filho. Terapia é diferente de orientação parental. Então, muitas mães falam, eu falo, você faz terapia? Não, eu faço orientação parental, já tá ótimo. Não! Muitas mães, eu vejo isso de uma forma geral, as mães esquecem que são pessoas e só viram mães. E aí, quando é de atípico, é pior ainda. Aí chega as mães com a raiz aqui, chorando porque querem pintar o cabelo, mas não tem tempo. Ou Você está falta de falando também privacidade de para não ir ter ao uma, banheiro. você está falando também de não ter uma rede de apoio ou de não pedir, porque acha que Isso, tem que dar conta de tudo é, sozinha. exato. Tenho dos dois. Tenho dos Uhum. dois. Ou o mínimo, que é ir ao banheiro. Ah, não, mas meu filho tem autismo, meu filho tem hiperatividade. Eu não posso me trancar no banheiro. Lógico que você pode, pelo amor de Deus, né? Pede ajuda pro Uhum. marido, pede ajuda pra sua mãe. Você precisa ter um pouco de privacidade. Não tô pedindo pra você ficar um mês fora do Brasil. Não. É ir ao banheiro, tomar um banho. Então Pintar o cabelo. isso parece bobeira, mas faz muita diferença na rotina delas. E tanto a terapia quanto a orientação parental juntas faz com que essa pessoa mude. Eu tenho mães que eu faço orientação parental, inclusive uma delas eu falava para ela há mais de um ano, vai se cuidar, vai se. Ele tá na escola, quando ele tá na escola, por que que você não vai no salão? Você tá reclamando pra mim. Aí eu fui no salão, eu pintar o cabelo, dou de cara com ela terminando o cabelo. Aí eu olhei, na hora que eu olhei, eu fiz, eu não vou falar, eu vou ficar quieta. Aí ela comentou com a cabeleireira, e a cabeleireira me conhece desde criança também, ela é amiga da minha mãe há muitos anos, né? E aí ela virou pra ela e falou assim: é graças a ela que eu tô aqui. Aí eu olhei pra ela e falei, eu tô orgulhosa de você, parabéns, Ah, finalmente você veio aqui. Aí ah. ela já marcou a próxima sessão e foi toda emperiquitada me mostrar como é que tinha ficado o cabelo, a unha e que ela tinha pintado. E aquilo pra mim eu ganhei meu dia. Eu falei, eu não acredito que ela tá aqui. Sabe quando você quer vibrar e você fala, não, eu vou deixar o espaço dela. Aí como ela comentou com todo mundo, aí eu fiz festa. Exatamente, porque nós também precisamos fazer isso, né? Se o Aham, outro fala, a gente faz festa, né? Às vezes eu faço festa, assim, para alguma conquista de paciente, aí eu falo assim, então tá, agora eu vou abaixar minha festa e vamos falar da tua sensação. Aí ele assim, aham, parece que eu não estou muito feliz. Eu falei, eu sei, então agora vamos falar de você. Só fica o isso. registro que a terapeuta ficou muito feliz, Aham, entendeu? exatamente. Mas como eu tava no salão, então eu fiz só festa mesmo. Isso, exatamente, exatamente. Mais alguma coisa? Eu acho que nós contemplamos tudo que a gente Acho pensou, que sim. né? Faltou alguma coisa que teu coração fala nisso aqui? Não, acho que eu falei tudo que eu queria falar mesmo. Só fica de alerta para as mães, para elas se cuidarem também, não só focar nos filhos. Até Para porque, os né? pais, para os pais também terem a sensibilidade de olhar para a mulher, porque todo pai assiste seu futebol. Mas aí quando vê a esposa tá toda descabelada, eles ainda reclamam: "Nossa, você não se cuida". E eu É, escuto às vezes aquilo e fico: "Ô, meu filho, então fica com o teu filho, para de assistir seu futebol e para ela ir lá no cabeleireiro. Não exige isso, não". né? Porque, na verdade, se essa mãe, que é mulher, resgata a identidade feminina dela, ela é um modelo positivo para essa criança que está crescendo, seja ela típica ou atípica. Ah, e mais uma coisinha. Pai e mãe, vocês são o espelho dos seus filhos. Então, eles copiam o comportamento de vocês. Então, muitas vezes as mães se queixam de coisas que elas mesmas fazem.
Uma vez eu fiz uma reflexão com a minha criança porque ela estava batendo na escola. Só que ela sempre me disse que o pai batia nela. Só que o pai bate nela falando: para de bater nos outros na escola. Aí eu fiz uma reflexão com ela. Como que ele pede para você não fazer aquilo que ele te ensinou a fazer? Porque ela estava, era uma adolescente que estava se sentindo culpada, porque na infância ela batia muito na escola. E o pai dela bate nela, bateu muito nela também. E hoje ele cobra isso dela, né? De uma certa forma, com outros comportamentos referentes à adolescência. E eu falei pra ela, eu falei, como que o teu pai te cobra não fazer algo que foi ele que te ensinou a fazer? Porque ela estava se culpando em ser assim. Então, é muito delicado o comportamento dos pais, os filhos copiam 100%. Meu amor, muito obrigada por essa conversa maravilhosa. Eu que agradeço.